até iniciar. Bom, boa tarde a todos. É um prazer dar continuidade ao Matiesco. Agora, os trabalhos da tarde, começando com o professor Kevin Lisboa, do Colégio Contato. Ele vai falar sobre o tema matemática e música. Então, professor Kevin, a palavra é sua, esteja à vontade. 15 minutos. Ok, muito boa tarde a todos. É um prazer imenso estar mais uma vez com vocês aqui, tá? E o tema agora da nossa apresentação é matemática e música. E como foi que a gente abordou esse tema da matemática e música? Primeiro, com a frase motivacional da música do grande matemático Leibniz, né? A música é um exercício de aritmética secreto e aquele que ela se entrega às vezes e ignora quem maneja números. Então, meu objetivo da matemática e música, juntamente com meus alunos, foi falar desses três tópicos aí principais. Física e música, porque não adianta a gente falar da matemática na música sem falar da física, tá? A própria matemática e música, o começo, o início da história, e um assunto interessante que a gente viu que foi logaritmo junto com a música, tá? E aí, uma pequena introdução, apesar de parecer, tá, tão distintas, elas possuem uma profunda relação desde a antiguidade, ou seja, a matemática e a música, elas já têm uma profunda relação da antiguidade, né? A acústica, falando da física, a matemática, a gente vai ver alguns conceitos como logaritmo, proporção áurea, número de Fibonacci, não é o objetivo principal aqui, tá? O objetivo principal é a gente fazer com que um leigo entenda um pouquinho da relação entre a matemática e a música, tá? Você não vai ver série de Fourier, não vai ver sequência de Fibonacci, nada tão complexo, não. É só a ideia principal. A gente vai conversar um pouco sobre a origem, que foi lá na Grécia Antiga, né? Com Pitágoras, mas aí depois eu vou mostrando direitinho o que é que a gente vai falar. Não será necessário, e aí eu já deixo claro para todos, um conhecimento mais profundo sobre música. Eu só preciso que você tenha um pouco de intuição. E aí eu vou começar com o currículo de referência da antiguidade até o final da Idade Média, que era conhecido como quadrivium na área da matemática. E tinha o trividium, que era na área de gramática, que era a gramática, era a língua, né, da parte da antiguidade, e a outra área de conhecimento que era elaboração de desenhos e tudo, já que a gente sabe que a escrita começou primeiro com os desenhos. E aí, na parte que a gente vai envolver, ela tinha essas quatro relações interessantes: aritmética, música, geometria e astronomia. A aritmética e música, a gente tinha a aritmética, estudo dos números em repouso, ou seja, propriedades, números primos, etc. Música, eles consideravam o estudo dos números em movimento, por exemplo, ritmo e harmonia. Já a geometria era o estudo de formas em repouso, e a astronomia, estudo de formas em movimento. Então, tudo isso era o currículo da referência da antiguidade até o final da Idade Média. E foi assim que Pitágoras começou o estudo de aritmética ou matemática em si com a música, tá? Pitágoras foi o primeiro a criar uma escala musical e o primeiro também a ter a ideia de afinação de instrumentos. Tá aí Pitágoras com um outro aluno dele da escola pitagórica, tá? Aqui tem um outro instrumento aí que em breve a gente vai falar sobre ele, e um pouco da ideia do que foi que Pitágoras descobriu. Aqui tem mais umas duas fotos, e este instrumento aqui embaixo que vocês estão vendo em madeira
foi o primeiro instrumento musical que se existiu, tá? Ele tinha apenas uma corda, onde na qual desta corda Pitágoras começou aquela ideia de dividir sempre na metade da corda, beleza? Então, seguindo aqui, ó, a ideia, ele vai partir de um pressuposto que ele vai dividindo na metade, a gente vai ver isso na parte realmente matemática, até o conhecimento dos dias atuais. E nos dias atuais, esse mesmo instrumento ele ainda existe, só que agora ele tem 6 cordas e a gente conhece ele como violão. Falando da física, por que primeiro falar da física? Porque física vai falar de frequência e a gente não pode falar sobre matemática e música sem falar um pouquinho da frequência, que é uma repetição com referências de tempo, né? E aí eu coloquei um exemplo, uma roda de bicicleta girando. Se ela completa uma volta em 1 segundo, dizemos que essa frequência da roda é de 1 volta por segundo, ou 1 Hz, que é apenas o nome, Hertz é esse nome dado para representar a unidade de frequência. E aí eu falo da onda sonora, que ela oscila em 1 segundo, essa frequência também será de 1 Hz. Então, a parte física que a gente quis falar foi introduzir um pouquinho da ideia da frequência. Por quê? Porque Pitágoras, ele observou exatamente isso. Ele começou a pegar uma frequência, onde ele trocou naquele instrumento, ele tocava em alguma parte da corda, e ele começou a pensar, quando eu pego essa frequência e multiplico por 2, a nota permanece a mesma, que é o que a gente vai chamar no futuro de oitava, tá? Só que depois ele descobriu, inicialmente ele chamou de oitava, oitava acima, que era mais aguda. Depois ele descobriu que também tinha uma outra oitava dividindo por 2. E aí eu coloquei o exemplo. Suponha que a nota deu 440 Hz. Multiplicado por 2, ela daria 880 Hz. E também seria uma nota Lá, né? Ele disse que a nota Lá era 440, ou seja, só que uma oitava acima. O que significava dizer? Era um som harmonioso do mesmo jeito aos ouvidos de Pitágoras, porém, ela era mais aguda. Se ele fosse abaixar essa oitava, ele descobriu isso, fazendo a relação, que a oitava mantém uma relação de 1/2, ele só bastaria dividir por 2, e ele também conseguiria chegar numa nota Lá, tá? E ele fez essas descobertas, muito importantes para matemática e música, e aí ele brincando, né, com a corda esticada, eu coloquei aí o exemplo, imagina uma corda esticada presa nas suas extremidades, quando ele toca, ela vibra, como está aí. Depois ele dividiu esta corda em 2 partes, tocou cada extremidade novamente. O som produzido era o mesmo, só que mais agudo. Ou seja, era a mesma nota, uma oitava acima. E aí Pitágoras não parou, né? E ele foi fazendo isso diversas vezes. A gente só colocou até 3 partes. E aí ele ficou, né? Fazendo isso, combinando os sons e criando as escalas, que mais tarde estimulariam a criação dos instrumentos musicais que pudessem reproduzir estas escalas. Tá? E logaritmo na música. Uma parte interessante que a gente viu do nosso conhecimento quando foi estudar matemática e música. A gente viu que o piano, como está aí circulado em vermelho aquela parte, ele formaria um logaritmo, uma função logarítmica. Eu até coloquei o gráfico da função logarítmica aí para vocês fazerem um pequeno comparativo. E aí você pode reparar que ao fazer os cálculos das frequências e raízes, nós trabalhamos com logaritmo de base 2. E eu coloquei alguns exemplos aqui da ideia do logaritmo de base 2. Olha aí, por exemplo, a escala musical temperada, que aqui atualmente são usadas, elas contêm 12 semitons, ou seja, 12 notas. E aí a tabela relaciona cada uma dessas notas com uma potência de base 2, que é a razão entre a frequência da nota considerada e a frequência da nota Dó, tá? E aí é só apenas um
exemplo para que você possa entender a aplicação do logaritmo em todas as situações aí. Aí eu coloquei um exemplo, eu coloquei a razão entre as notas Mi e Dó. A nota Mi tinha 330 Hz de frequência e a Dó 262. Quando você divide, dá 5 quartos. E esses 5 quartos era 2 elevado a 4 sobre 12, aproximadamente. E aí o que foi que se descobriu com essas 12 semitons, aí, essas 12 notas, como a gente pode chamar? Que elas estavam muito próximas da escala que Pitágoras criou, que onde o valor base da escala de Pitágoras maior era 2 e o menor era 1. Tanto é que eu coloquei na escala aí, eu comecei o Dó com 1, ao invés de chamar ele 2 elevado a 0. E aí, quando a gente fosse fazer a escala Dó acima, veja, na tabela, no finalzinho, 2 elevado a 12 sobre 12, ou seja, 2 elevado a 1, que é 2. Então, Pitágoras, desde aquela época, ele já estava muito certo. E aí eu coloquei aqui um exemplo, ó, um músico chamado Bach, ou Bach, enfim, que ele utilizava, além de ele ser um excelente músico, ele também utilizava logaritmos e números muito próximos das frações escolhidas, muito antes, muito tempo antes por Pitágoras. Ou seja, Pitágoras, ele conheceu esse estudo de Pitágoras e ele trabalhou, só que numa escala diferente, na qual ele percebeu que conseguiria chegar no resultado. E aí, diante de tudo o que foi exposto para vocês, a construção histórica da música veio por intermédio da escola pitagórica, foi desenvolvida, né, como a gente falou um pouquinho de Pitágoras, com o monocordo, que era aquele instrumento lá que tinha uma única corda, e ele alcançou diferentes notas musicais. Vou aproveitar a oportunidade, se tem uma lenda também, né, que diz que Pitágoras estava passando perto de uma serralharia, ou serralheria, né, naquela época chamava serralheria, e ele ouviu quedas de martelos aí. E aí ele começou a ouvir que essas quedas de martelos, elas formavam harmonias musicais. E ele começou a testar com dois pesos diferentes de martelo. Um martelo, quando ele chamou de 1, e o outro martelo de peso 2. E aí ele começou a ver timbres, começou a ver outras e outras coisas harmônicas para criar a escala musical dele. Mas isso é apenas uma lenda, ninguém sabe de fato o que foi que ele fez para esse estudo mais complexo, né? E aí, com essa escala musical dividida em tons, semitons e oitavas, surgiu os instrumentos de corda, né? Que a gente conhece como piano, violão, violino e por aí vai. Atualmente são importantes para o mundo musical e percebe-se que essa perspectiva pitagórica foi essencial na inclusão da matemática nos elementos musicais, como, por exemplo, acordes, tem também o timbre, que associa funções trigonométricas, harmonia, na qual se relaciona com números inteiros. Então, é nítido e de grande relevância da ligação entre a ciência dos números e a arte dos sons, pois os músicos se utilizavam de estratégias matemáticas, mesmo sem conhecê-las precisamente, né? E também presencialmente, porque naquele período, às vezes, você não tinha as condições de estudar numa escola como a escola pitagórica. E eles conseguiam definir combinações de notas que resultam em sons e acordes agradáveis, de tudo que a gente já conhece hoje. Então, eu paro por aqui o compartilhamento da tela, tá? Paro por aqui também a minha apresentação e vou agradecer, né, de forma especial aos meus queridos alunos que me ajudaram neste trabalho, né? O João Pedro, que está por aí já, a Fabiana e a Ellen. E passo a palavra para vocês. Obrigado, professor Kevin. Então, vamos dar início ao sorteio, né? Vou compartilhar aqui o sorteador.
Isso, só para ajudar aos meninos e a você, professor. Sim, Por ordem sim. alfabética, a Fabiana será a 1, a Ellen será a 2 e o João será o terceiro. Ok. Ô, Então, Kevin, por que você não Oi. aparece aí na câmera? Fica só esse folder laranja aí. Rapaz, é uma boa pergunta, professor. A Eu gente estou vê aqui com a aqui que não vê câmera o ligada e eu professor. não estou conseguindo Você, aparecer. você é o técnico da equipe, o técnico tem que aparecer aí. É verdade. Eu estou tentando, professor. Me desculpe, eu nem sabia desde a apresentação passada, porque está ficando em laranja. Eu agora fiquei preocupado, professor. Confesso a você. Será que a minha webcam deu defeito? Será que você colocou um papel de parede em cima da câmera? A gente não está te vendo? Não, 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 não. Eu não tenho tanta experiência para algumas coisas desse tipo, não, professor. Confesso a você, eu É, estou realmente tranquilo, preocupado. tranquilo. Fica tranquilo. ok. Então, vocês estão vendo aí o site? Não, Então, temos aqui o número de 1 a 3. Vou fazer o sorteio. Então, 2. Então, o segundo, na ordem alfabética, é a foi Ellen. a Ellen. Isso. Pronto. Então, a Ellen vai ser arguída pelo professor Alcindo agora. Alcindo, é com você. Bem, boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez, agora no horário da tarde. Ellen, a minha primeira curiosidade foi, já que vocês estão trabalhando matemática e música, você toca algum instrumento? Por incrível que pareça, eu não toco nada. Eu não tenho essa capacidade de tocar nenhum instrumento. Bem, não tem, mas também não tentou ainda, né? Eu até tentei algumas vezes. O máximo que eu consegui fazer foi tocar flauta, batucar com o meu dedo, mas disso não saiu, não. Certo. Mas então no estudo que vocês fizeram, vocês viram, por exemplo, aquela história lá de Pitágoras e os jarros, né? Ele enchia de água e aí as proporções, quando eram inteiras, os tons eram harmônicos ou não harmônicos, né? Foi o primeiro experimento que ele fez lá com o som e que é registrado. Apesar de que Pitágoras é colocado como uma lenda, né? Muita gente diz que há dúvidas até se ele existiu. Na verdade, não foi mais de uma pessoa que era chamada de uma escola pitagórica e aí aqui todas essas histórias são, na verdade, de uma escola de pessoas, ou seja, várias pessoas seriam Pitágoras, na verdade. Então, você deve ter visto essa coisa lá da harmonia. Mas aí vocês fizeram algum experimento com material concreto para som, para você ver como era o som? Que tipo de experimento? Professor, você poderia, por favor, repetir? Porque a minha internet travou, eu não consegui escutar. Vocês fizeram algum experimento com algum material concreto, por exemplo, uma corda só, e dividiram e ficaram olhando os diferentes sons? Um experimento em si, não. A gente mais pesquisou sobre, mas tudo, por exemplo, que a gente foi pesquisado e que o professor debateu, a gente conseguiu compreender bem pelo conceito, mas experimentar em si a gente não experimentou. Tá bom, obrigado. Passo para o próximo professor. Ok, obrigado, Alcindo. Então, passo a palavra ao professor Moreno. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, parabenizar o professor Kevin e os seus alunos pelo trabalho. A música tem uma relação muito forte mesmo com a matemática. E a pergunta que eu faço, Ellen, é a respeito das propriedades, da relação mesmo, de fato, que o logaritmo tem com a música. Vocês chegaram a estudar algum conceito logarítmico que tinha relação com a música? Ou seja, usaram a música para aprender alguma coisa sobre o logaritmo? Como assim, por exemplo, se a gente pegava as notas para poder aprender logaritmo? Exato, porque assim, tem uma relação. O logaritmo e a música têm uma relação.
vocês, e aí ao longo das apresentações de hoje, muito se falou em ensinar matemática através de métodos alternativos. Aí a pergunta que eu faço é: vocês usaram a música para aprender alguma coisa sobre matemática ou estudaram apenas a relação que eles tinham, a matemática e a música? Quando eu aprendi logaritmo, na verdade, a gente aprendeu muito do método tradicional mesmo, que geralmente é ensinado no colégio. E eu acredito que muito por isso a gente queria ver um método diferente, para que se pudesse aprender e não fosse essa coisa muito monstruosa do que se hoje tem como logaritmo. E de acordo com o que a gente aprendeu e o que a gente pesquisou para poder fazer essa relação entre o logaritmo, eu acho que seria muito mais fácil para mim, por exemplo, ter aprendido de uma forma, se eu entendesse, na verdade, ter aprendido de uma forma diferente como podia aplicar o logaritmo no meu dia a dia do que aprender ele só como uma potência que transforma no logaritmo. Mas eu acho que teria sido uma ótima oportunidade, por mais que não tenha sido o que trouxeram para a gente. Mas tudo que a gente viu, por exemplo, dava para ter sido aplicado dessa forma. Não, legal, Ellen. Obrigado pela resposta. Mais uma vez, parabenizo. É muito importante a gente tentar trazer a música de volta para a educação, porque, como o professor Kevin falou na apresentação, né, isso era matriz curricular. Pô, música estava presente dentro das escolas e eu acho que é importante, principalmente com essa relação que tem com a matemática. Então, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eduardo, fica à vontade. Obrigado, Moreno. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Rinaldo. Valeu, Eduardo, muito obrigado. Parabenizar mais uma vez aí pela condução da Matiespo, né? E agora no período da tarde. E parabenizar também o Kevin e toda a equipe, João, Fabiana e Ellen, né? E assim, Ellen, basicamente, assim, só queria que você pudesse comentar como foi o início na participação no projeto, como foi a escolha, o tema. Vocês procuraram o professor Kevin, ele abriu uma seleção, o colégio indicou. Como que funcionou, assim, vamos dizer, a configuração do projeto em si? Você poderia explicar para a gente, por favor? Desde o ano passado, ou antes, eu acho, a escola já fazia essa parte da Matiesco, mas eu nunca tinha participado. Eu fui participar porque a Fabiana ela veio falar comigo que o Kevin estava montando equipes para participar e que ele também divulgou na sala que ele também estava montando equipes. Aí, naquele montou a equipe, ele fez um grupo e nós dividimos entre o grupo que apresentou da manhã e o que apresentou agora à tarde, que somos nós, no caso. A escolha do tema, a gente realmente escolheu mesmo. Ele foi dando opções, a gente foi precisando também outras opções, e acabou que a gente entrou no consenso de falar sobre matemática e música. E, para mim, particularmente, foi muito interessante esse tema, porque eu sou meio cega para isso. E, por exemplo, ao longo dessas semanas, a gente sempre entrava em contato com o professor Kevin para debatermos o tema, ele mandava alguns assuntos, a gente precisava outros. E aí, aos poucos, todo mundo foi ajudando a montar o que foi apresentado hoje, entendeu? Bacana. E vocês estão concluindo o ensino médio agora? Ellen? Oi? Eu não escutei por causa da internet, tá? Vocês estão concluindo o ensino médio esse ano? Escutou? Não, eu acabei de entrar no ensino médio, na verdade. Ok. Tá. Então, espero que vocês continuem com o projeto ou com outras ideias, mas que o andamento, né, não dê andamento, não fique parado e assim, a gente torce aqui, eu acredito, os avaliadores, que tanto a Fabiana quanto você não
também o João, claro, mas a presença das mulheres nas ciências exatas, tá bom? Então, parabéns aí pelo projeto aí e parabenizo toda a equipe. Obrigado, Rinaldo. Agora Obrigada. eu passo a palavra ao professor Rosivaldo. Olá, tudo bom? A minha dúvida é a seguinte, a minha questão, né, para você. Após terminar o trabalho e você ter dito que realmente é uma coisa que você não tinha muita conexão, o que mudou agora para você, depois de fazer a pesquisa, de fazer essa apresentação, de participar desse evento da matemática? O que é que mudou para você? O que é que você sente agora em relação à matemática e aos seus estudos agora? É porque eu de verdade não sabia mesmo como funcionava. Eu não sabia a relação entre as notas ou o porquê delas funcionarem daquela forma. Nunca entendi muito esse negócio de Fá sustenido, Fá... Eu não sei. Uhum. Mas como a gente foi pesquisando, e, por exemplo, o Kevin falou sobre, às vezes é a mesma nota e ela só vai ficando mais aguda, eu comecei a entender o porquê, por exemplo, em diferentes instrumentos, vocês têm a mesma nota, se elas não são a mesma coisa. E, Aí a para matemática se mim, tornou que não mais sabia de interessante? nada, eu consegui entender muito bem. Sim. Não, na verdade, eu tinha muito interesse na matemática, já por uma coisa de família mesmo, mas Legal. ao relacionar com música, algo que eu já não sabia, ficou uma coisa mais curiosa para mim, digamos assim. Legal, que bom. Pronto, pessoal. Agora, professor. Obrigado, professor Rosivaldo. Então, a gente encerra a avaliação desse trabalho. Eu vou finalizar a gravação e a gente aguarda o próximo trabalho.